Fala rapaziada, como é que vocês estão? Bom, primeiramente, sejam bem-vindos a mais um áudio do meu canal. Bom, quem tá acostumado a acompanhar meus vídeos, tá acostumado a me ver, né? Mas eu tô tentando adaptar para esse canal no YouTube, para mostrar para vocês um pouco também da questão do áudio, que eu gosto bastante, queria trazer bastante conteúdo de áudio para vocês. Tem muita gente também que apoia conteúdo de áudio, porque é, sempre tem aquelas pessoas mais ocupadas, aquelas pessoas que não consome muitos vídeos e consome mais conteúdo de áudio, apenas áudio, né, rapaziada? Então, tô adaptando, tô fazendo de tudo ali para fluir como tem que fluir, certo? Mas vamos pro papo de hoje. Então, já se inscreve no canal, deixa teu like, comenta o que achou desse áudio, comenta que eu posso trazer em formato de áudio também, porque eu venho com bastante conteúdo legal e que eu acho que em formato de áudio ia combinar legal, tá? Bom, vamos lá. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a questão de tudo é mente. Cara, eu tenho que comentar isso com vocês, tá? Bom, tudo é mente, rapaziada. Tudo é mente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, seja no lado mais material, mas seja no lado mais místico também da coisa. Veja, tudo é mente. O que eu quero dizer com isso? No lado material, você pode falar que tudo é mente, seria algo mais algo assim que você pensa primeiro para poder ter, entende? Por exemplo, você pensa em ter um carro, depois você tem um carro. De certa forma tá certo, mas o que eu quero trazer aqui é uma forma aprofundada do que seria tudo é mente, entende? Primeiro a gente tem que compreender que mente fraca é um homem fraco, certo? A gente tem que compreender sempre assim. Quando você vê ou acaba conversando com alguém, ou você tem a mente fraca, você tende a ser um homem mais fraco. A mulher também, mas aqui eu faço mais focado pro homem, né? Você tende a ter o. Você tende a ser um homem mais fraco. Por quê? Cara, é muito simples, porque tudo que a sua mente pensa, faz, imagina, transmite em você, entende? Então, você vê pessoas viciadas em várias coisas e isso parte primeiramente da mente delas, que acaba transmitindo em o quê? Nelas mesmas. Então, acaba criando um homem mais fraco, alguém, de certa forma, não tão cativante assim. Então, a gente já vê que tudo é mente desde aí, né, rapaziada? Outra coisa também é que tudo é mente no sentido mitológico também. Então tudo vibra, né? Nossos pensamentos vibram e a gente atrai semelhantes. Isso são filosofias que eu gosto, que eu acho interessantíssimo trazer para vocês assim, nesse formato de áudio, nesse formato mais quieto, nesse formato mais calmo, correto? E eu concordo plenamente com isso, tá? Porque, querendo ou não, tudo vibra. Tudo no universo vibra. Seja seu corpo, com as células, seja materiais, eles não vibram da forma que a gente pensa que eles vibram, mas eles acabam vibrando, entende? Por exemplo, se você deixar um plástico na rua ou na sua casa, quando bater um vento ou alguma coisa, vai fazer ele mexer. Então, meio que tudo vibra e pensamentos atraem semelhantes. Eu concordo dessa filosofia também, porque tudo que você pensa tende a atrair semelhantes. Não depende só do pensamento, obviamente, depende de outras coisas como práticas, coisas que a gente vai exercendo ao longo da ao longo da nossa vida e tal, que também atrai semelhantes, mas a mente ela tá totalmente ligada a isso. Por isso que tudo é mente, porque a gente vai acabar ligando as coisas que a gente pensa com as coisas que a gente faz. Isso vai acabar atraindo semelhantes. E a gente entra na questão de relacionamento também, né? Porque se tudo é mente, vamos ter um relacionamento saudável. A gente pensa nesse quesito, a gente pensa bastante nessa situação. E acho que eu trago para vocês o seguinte: eu acho que não pensar sobre isso é a melhor coisa que você pode fazer para atrair um semelhante. Por quê? Quando você começa a pensar muito em relação a relacionamentos, você começa a desejar um, certo? E a questão de desejar um, às vezes, não é tão natural quanto aparecer um normal. O que eu quero dizer aqui é que muitas pessoas desejam e procuram. Acredito que o certo não seria procurar, sabe? O certo seria praticar a filosofia que tudo é mente, se auto-melhorar, entende? Das melhores formas possíveis, porque você vai acabar atraindo alguém semelhante a si mesmo. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo, entende? Então é meio que muito improvável que você acabe não atraindo ninguém ou nenhum semelhante. E tudo no seu tempo, claro. Para quem acredita em Deus, tudo no tempo de Deus, mas para quem acaba sendo ateu, é tudo no tempo do seu próprio mérito. Ou os dois. No meu caso, eu gosto de atrelar os dois, né? Eu acho interessante atrelar os dois. Não só a questão metafísica, a questão cristã, a questão mais filosófica da coisa e mística. Também gosto de atrelar a questão mais da razão.
Acho que os dois talvez estejam entreligados. Outra coisa que eu quero comentar é que tudo tem dois polos, cara. Tudo tem dois polos. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que tudo tem um oposto, tudo tem um outro lado. Ou seja, vermelho, vermelho não, é preto e branco, entendeu? Preto e branco, céu e inferno, entende? Várias coisas tem dois lados opostos um do outro. Isso também pode ser atrelado tudo é mente, entendeu? Por quê? Porque isso também está interligado também com a questão que tudo vibra. Então a gente tem que estar sempre ligado nessa questão, nesse quesito, porque também é outra coisa que também faz bastante sentido e é atrelado, né, na situação que tudo é mente, seja na questão é, material, seja na questão espírita, né? E a gente completa, rapaziada, falando aqui que mentalidade é superior que materialismo. E vamos lá. A mentalidade, ela é o ponto-chave para as coisas materiais. Você pode prestar atenção que vários ricos, vários empresários, várias pessoas grandes, sejam elas boas ou não, mas elas ficam batendo nessa tecla de seja abundante, né? A gente lembrou do Paulo Marçal, seja abundante, não pense em bobagens. De certa forma eles estão certos, tá? De certa forma tem uma razão por isso. Eles não estão totalmente errados em falar que pense correto, faça as coisas certas, não procrastine, falar coisas genéricas assim. Eles não estão totalmente errados, porque de fato muita coisa é simplesmente deixada de lado justamente por conta dessa procrastinação. Mas a mentalidade ela consegue atrelar o materialismo depois. Então, quando você tem a mentalidade e faz tudo correto, certo, praticando tudo é mente, ou seja, pensar e correr atrás daquilo que você pensou para tentar executar perfeitamente, você vai acabar atrelando o materialismo, querendo ou não, sabe? Você se preparar com um dinheiro que você não tem, mas você sabe que você vai ter, ou se preparar com um base na realidade, no trabalho que você está tentando ter, ou numa rotina que você está tentando se encaixar da melhor forma possível, isso vai, querendo ou não, atrelar o materialismo. Isso também é muito interessante. Então, você atrelar a mentalidade ao materialismo é uma baita de uma junção, rapaziada. Isso eu acho muito interessante e eu acho que pode fazer muito sentido, tá? E outra coisa que eu quero comentar antes de acabar esse áudio aqui em formato de vídeo com vocês, não reaja de imediato. Eu acho que isso aqui talvez não faça muita ligação com tudo é mente, mas eu teria que comentar aqui também, é que não reaja de imediato. Por quê? Porque quando você reage de imediato, há um problema aí, sabe? Acontecem várias situações. A gente vive carregado de sentimentos e sensações o tempo todo, seja boas ou ruins, sejam felizes ou tristes, independente. A gente vive carregado de sensações boas, ruins. Então, reagir de imediato é um problema muito grande para muita gente. Porque reagir de imediato significa ceder ao sentimento. E quando você cede ao sentimento, você não é racional. Então, corre o risco de você fazer coisas que você não gostaria de ter feito, entende? Um sentimento ruim, como se você não gostasse de ter feito aquilo. Só que esse sentimento ele vai bater depois, talvez algumas horas depois, alguns dias depois. Então, nunca reage de imediato, porque isso não vai ser tão saudável assim, isso não vai ser tão vantajoso assim. E não se esqueça, rapaziada, tudo é mente. E é isso, se inscreve no canal, deixa o teu like, comenta o que achou desse áudio. E fiquem ligados, ativa o sininho, porque tá vindo bastante conteúdo legal aqui nesse canal. Quero estar sempre atrelando coisa boa aqui pra vocês. É isso, tamo junto, valeu e fui.